Nesse sentido, eu queria apresentar aqui o Zé Leite, que é secretário. Ele vai conduzir, até porque eu posso precisar me ausentar. E a gente está trazendo aqui 3 nomes, né, que são inquestionáveis com relação à competência. Estamos trazendo aqui o Pablo, colega nosso Demário, conhecido por todos. Estamos trazendo o Toninho, do DIAP. Estamos trazendo o Luiz Carlos, colega nosso, que é militante e também é aposentado e é lá de Fortaleza. Eles serão melhor apresentados pelo José Leite, mas eu estou passando para ele e gostaria que a gente tentasse agilizar a apresentação para no final a gente fazer uma boa discussão. É isso. Zé Leite, por favor. Obrigado, Francisco. Boa tarde a todos e todas. Vamos então compor a mesa, chamando para participar do debate Juan Pablo Pancira Pasco. Já conhecia? Zé Marcos. Antônio Augusto de Queiroz. Luiz Carlos Paz Castro. Nós vamos começar o nosso debate com a palavra do Pablo. Pablo é doutor em Economia pela SUAS, Universidade de Londres, é analista aqui no Banco Central do Brasil e diretor de assuntos do PAS-BC junto ao Sinal RJ. Pablo, então, por gentileza. Primeiro, agradecer o convite para fazer esse debate com o senhor amigo e boa tarde a todos. Na verdade, a minha fala vai ser uma fala não muito longa, né, que foi baseado num pedido do sindicato de fazer uma avaliação política da reforma da Previdência no Brasil, ou seja, oferecer subsídios para a gente no debate, né? Então, antes de falar da reforma da Previdência, eu acho que é importante fazer, isso está acontecendo somente no Brasil, esses tipos de reformas, aí eu estou falando da reforma trabalhista também, esse tipo de reforma, esse movimento do grande capital, de retirada de direitos dos trabalhadores, é circunscrito ao Brasil? A resposta é não. Nesse sentido, eu poderia, por exemplo, voltar para o início, para o meados da década de 80, mas vamos focalizar o que acontece logo depois da grande crise, né, se não for a maior crise do capitalismo nesse século, foi a crise de 2008. O que acontece depois da crise global de 2008, que claramente não vou discorrer sobre a crise bancária aqui, sobre a crise de 2008, mas o que acontece, né? Quais são as medidas adotadas depois dessa crise de 2008, 2009, que para alguns analistas os efeitos dela ainda continuam, mas isso é uma outra discussão. Todas as medidas, né, foram no sentido de recuperar a rentabilidade do capital e a capacidade de pagamento dos estados. Então, isso aqui até para alguns, vamos dizer, até da própria crítica da economia política, dizendo que não tem sentido a austeridade ou essas reformas mais para o mercado. Não, elas têm sentido, tem lógica e sentido, tanto o processo de austeridade fiscal quanto a das reformas para o mercado, essencialmente as reformas trabalhistas e da Previdência para o processo de recuperação da rentabilidade. Então, só para ficar com isso, então, existe uma retomada, um processo que começa na meados da década de 80, principalmente na Europa, vou concentrar a minha análise principalmente na Europa, com as reformas de Previdência, reformas trabalhistas, a mais notável que ocorre durante o governo socialista do Mitterrand. Então, você tem
crise global, uma retomada desses tipos de reforma, né? Quais são as motivações por trás dessa reforma? Por que da necessidade dessa reforma? Principalmente na Europa, tem sempre a Europa em mente, né? Até porque, se você comparar com os Estados Unidos é bem mais liberalizado, tanto no mercado de trabalho quanto no mercado de previdência social, do que é o continente europeu. Então, você tem um discurso de perda de competitividade das empresas, dos países, né? Você tem uma questão assimétrica na Europa, tendo em vista tanto a competição regional, a competição dentro da Europa, como a competição global. Qual é a solução? Reforma trabalhista. Por outro lado, você tem uma deterioração das finanças públicas da maioria dos estados europeus, né? Por quê? Por conta do socorro bancário, né? Vários países tiveram que socorrer seus sistemas bancários, como a Espanha, a França, a Alemanha em parte. O que variou foi o grau. Aqui não estou nem falando do sistema bancário inglês. Então você teve uma deterioração das finanças públicas devido aos pacotes de socorro bancário e a perda de arrecadação devido à recessão econômica, né? Então você tem uma rodada de reformas trabalhistas e previdenciárias na Europa ao redor, que começa a partir de 2010, 2011, que é quando mais ou menos você começa. Tem a crise europeia é uma derivada do que acontece nos Estados Unidos de 2007, 2008, né? Então, qual vamos dizer assim, o núcleo, né? O núcleo de cada reforma. O núcleo da reforma trabalhista, essencialmente, é negociação coletiva, contratos flexíveis, atrelamento do salário à produtividade das empresas e ou do país. Qualquer semelhança com os argumentos usados para aprovação da reforma trabalhista anterior não é coincidência. Na reforma previdenciária, essencialmente seria aumento da idade mínima, na maioria dos casos para 65 anos, com alguns gatilhos conforme a expectativa de vida, e aumento do tempo de contribuição com redução de benefícios, né? Então, esse seria quais seriam os objetivos, né, de cada reforma, né? Obviamente está ligado às motivações. Na reforma trabalhista seria aumentar a competitividade das empresas ao reduzir o custo de trabalho, consequentemente elevando a lucratividade dessas empresas. Além disso, possibilitaria o aumento do emprego, porque qual é a lógica? A empresa com menor custo de trabalho, teoricamente, demandaria mais trabalho. Na reforma da Previdência, reduzir os gastos do Estado com previdência e benefício social de forma a garantir a sustentabilidade da dívida pública. Depois eu vou mostrar rapidamente um gráfico dos dois principais pontos na Europa. Um desses principais pontos era a sustentabilidade da dívida pública, que ela aumenta enormemente pós-crise bancária. Porque, como a gente costuma a escutar aqui na nossa imprensa, é como se a crise europeia fosse uma crise de gasto público. Não, ao contrário, teve uma crise bancária que acabou impactando as finanças dos estados e que, na volta, se torna uma crise fiscal. Mas esse aqui é só um tema lateral. Alguns resultados dessas reformas. Então, essas reformas foram implementadas na Espanha, França, Itália e Portugal, com maior sucesso, né, do ponto de vista lá, na Espanha e em Portugal. Não é à toa que o modelo da reforma trabalhista, né, que foi implementado no Brasil é a Espanha. E alguns resultados. Saiu uma matéria bem interessante, que foi copiada aqui na Folha de São Paulo, saiu nesse domingo, uma matéria do New York Times do meados de dezembro. Só o principal ponto, colocando que 1/3 da força de trabalho europeia está regida, eles chamam sob contratos atípicos, ou seja, que não são contratos de full time, que eles dizem, onde a cobertura social, previdência e leis trabalhistas, até licença saúde, é inadequada, bem brito esse jeito de colocar. Então você tem 1/3 da força de trabalho, e esse dado aqui
é o dado do Parlamento Europeu, que é final de 2014. Então, provavelmente o dado aumentou. Então você tem um aumento do emprego, mas nesse formato. Obviamente com impactos sobre a Previdência Social, né? Só para dar uma ideia, o nível de desemprego na Espanha está em torno de 20%, Portugal 11% e França 10%. Agora, recentemente, né, foi lá para a crise, pós-crise, 2010, 2011, recentemente a gente tem uma nova rodada de tentativas de reformas. Na Europa, o Macron, né? Na Argentina, o acrônimo quase, né? Macri, México e Brasil, né? Com diferentes reações da sociedade, né? Até diz que o Brasil precisa de um Macron, etc. Mas aí a gente pode deixar para o debate. Então, com diferentes reações. Então, Marcelo, só puder mostrar um gráfico aí. Então, esse aqui é vamos dizer assim, o contexto internacional. Ou seja, só para mostrar para vocês que o que acontece, ou seja, essa onda de reformas que a gente tem visto nos últimos anos, né, ela não é circunscrita ao Brasil, é um processo global. Só vou mostrar, antes da gente entrar no Brasil, só vou mostrar um gráfico só, vai ser um minuto, que é só para mostrar. Acho que a maioria de vocês talvez já saiba disso, mas não me custa enfatizar os principais indicadores da crise europeia. Já está lá. É só para... Aqui é a taxa de desemprego na Europa. Não dá para... Não, suspender isso aí um pouco. Tá? Deixa no projetor. Não, enfim, eu falo o nome aqui. Aqui a taxa de desemprego na zona do euro começa ali em 2007 e termina aqui em 2016, né? Você vê que está mais ou menos ali todo mundo baixo, vou dizer só os principais. Esse aqui é a Grécia, que dispara o desemprego. Esse daqui é a Espanha. Vamos tirar a Grécia, que todo mundo fala mal e tudo, etc. Vamos tirar. Senão a gente vai dar um debate. Mas esse aqui é a Espanha. Ela sai do desemprego de menos de 10%, 8%, alcança 26% e agora tem uma recuperação, está com um desemprego em torno de 20%. A média europeia, essa aqui é a Alemanha. Cadê? Deixa eu ver a outra cor. Aqui. A média europeia é essa aqui. É azulzinha, sei lá, outra azulzinha aqui. Está aqui, em torno de 10%. Tá? Então, vamos dizer, um movimento de aumento de desemprego, né? E essa redução, o que aquela matéria já está indicando, que a redução da taxa de desemprego, depois peço o sindicato para disponibilizar esse gráfico aqui para vocês. Aqui eu botei zona do euro, Alemanha, Espanha, França, Grécia, Itália, Países Baixos aqui, Holanda e Portugal, 2007 a 2016. 2007 a 2016. Só vou mostrar o que acontece. Essas mais baixas são da Holanda? As mais baixas são da Alemanha e da Holanda. Mas mesmo da Holanda, que era abaixo, era 3. Aqui. Aqui é a Holanda. Tá? Só para dar uma ilustração. Podia dizer, por exemplo, na Alemanha você já teve acordos trabalhistas antes do início da década de 2000, só para como é que se comportou. Agora, o último, só antes de entrar no aqui da dívida pública bruta, né? Os indicadores tradicionais, os mesmos países, né? A gente vê que antes da crise, né? Você está lá. Acho que o caso mais sintomático é da Espanha, novamente. A Espanha tinha uma relação de dívida PIB em 2007 abaixo de 40%, 37%. Ela fecha 2016, aliás, já tem 2013, 100% do PIB. Essencialmente para
boa parte para socorrer o sistema bancário econômico. Então você tem, ou seja, a explosão que se dá na dívida pública é pós-crise bancária. Né? A gente vê que isso aqui tem a Grécia de novo, veja a Itália, esse vermelho é Portugal. Né? Portugal também tinha uma situação razoavelmente de 70%, agora está em torno de 130%. Tá? Só para dar uns números agora. Então, para mostrar como você pode, de certa forma, manipular os argumentos. Pode ir. E reforma da Previdência no Brasil. Uma pergunta que a gente pode fazer aqui, por que essa onda de reformas aparentemente demorou a chegar no Brasil, né? Pô, se começa lá em 2008, 2010, por que demorou tanto? Na verdade, ela demorou e não demorou. Por quê? Aí você tem que entender como é que foi formado o governo do PT, a natureza do governo PT nesses quase 14 anos. Entendendo por ponto de vista da conciliação de classe de reforma do governo PT. Que, na verdade, a reforma ocorreu, sim, não no setor privado, mas no setor público. Né? O PT fez a reforma nos setores que ele podia fazer, respeitado sempre a perspectiva de conciliação de classe do PT. Então ele fez a reforma. Só para lembrar, depois ele pode até falar melhor disso, na emenda 41 você tem fim da paridade, fim da integralidade e a contribuição dos inativos. E, finalmente, em 2013, o FUNPRESP. Então, na verdade, a Previdência Pública foi reformada durante o governo. Então, a onda de reforma chegou, mais leve, mas chegou. Aí você tem que entender a natureza do governo. Tá. Então, falta 5 minutos, vou tentar ser rápido aqui. Então, existe, como eu tentei mostrar subliminarmente, mostrar indiretamente pelo caso europeu, uma relação entre reforma trabalhista e reforma da Previdência. Ou seja, tem um caráter complementar do ponto de vista da gestão de para onde vão os recursos do Estado e quais são as entidades, os entes beneficiados. Então, você vê, quando você combina a reforma trabalhista, que já foi implementada, e a possível reforma da Previdência, você tem um claro incentivo para você obter previdência onde? No setor privado. Então, você beneficia as entidades de previdência privada enormemente. Não é à toa que você pega os dados aí do ano passado, as empresas de entidade privada de previdência subiram bastante na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então, o que a gente pode dizer disso? Aqui, todos os grandes partidos defendem explícita ou implicitamente algum tipo de reforma da Previdência. Inclusive o candidato do partido que está em primeiro lugar. No entanto, no entanto, não vão se posicionar. Acho que a reforma da Previdência, porque é ano de eleição, né? A gente pode ver por quê. Por que isso? A gente pode PT a favor da reforma da Previdência. Eu acabei de falar aqui. Eles fizeram. E já tem notícias aí dizendo que eles vão fazer a reforma da Previdência circunscrita ao setor público. Está escrito aí, uma entrevista ontem da Glaze para a Bloomberg. Então, ou seja, todos os grandes partidos vão dizer, a questão que diferencia é o grau. Então é por isso que a gente tem uma batalha contra a reforma da Previdência de dois tempos. Tem uma no curtíssimo prazo, que agora, teoricamente, ela está marcada para ser votada no dia 19 de fevereiro. Né? E a outra, caso isso não ocorra, com o presidente que vier. Como acredito que vai vir de algum dos grandes partidos, né? Vai ser, acho que o espaço para alguém fora dos grandes partidos é muito pequeno, não que não possa ocorrer. Então, algum tempo que vai mudar é o grau.
Então, na minha opinião, não sai reforma da Previdência agora, porque o governo está fazendo o papel dele, quer dizer que vai botar reforma, o mercado está fazendo o papel dele, ao pressionar para ter reforma, e nós, né? E o pessoal do setor privado, não, mas você tem que ter organização. E a organização dos sindicatos, a organização dos movimentos sociais foi muito prejudicada nos últimos 14, 15 anos. Mas é uma discussão por conta exatamente do governo dele. Então, o objetivo, vamos dizer, do mercado de médio prazo é manter sempre a pressão sobre o presidente. Manter a necessidade premente de fazer uma reforma da Previdência que seja em 2019, né? Então, o que pode acontecer? Ninguém vai falar de reforma na Previdência durante a campanha, né? Porque é a sobrevivência política dos parlamentares. E é muito improvável a defesa de uma reforma desse tipo na campanha, mesmo sobre o servidor público. Mesmo sobre o servidor público. Até, voltando mais uma vez à presidente do PT, ela desmentiu hoje do que disse ontem. Falou, não, não vou fazer reforma não, vou fazer uma carta ao povo brasileiro. Mas teve um que já lembrou, realmente, o nome da última carta também foi ao povo brasileiro. Então, para terminar, né, acho que para a gente não ficar, para os servidores públicos, para o movimento dos trabalhadores geral não ficar na defensiva, só como, sou contra isso, sou contra a reforma da Previdência. Acho que a gente tem que, a nossa luta, a nossa briga tem que ser por uma reforma tributária progressiva, como forma de financiar a Seguridade Social pública e de investimentos públicos em infraestrutura social. Só se a gente mostrar, passar da discussão de reformas pontuais, reforma da Previdência, reformas trabalhistas, uma reforma do Estado, ou seja, para quem vai as finanças públicas? O que esse Estado deve oferecer e para que ele deve oferecer? Então, nesse sentido, eu acho que os servidores públicos poderiam fazer essa luta, brigar por uma reforma tributária progressiva, só para ter uma ideia, os países da OCDE, 60% renda e patrimônio, 40% consumo, o nosso é o inverso. A gente tem que mudar essa relação. Como forma de quê? Não é para garantir a nossa previdência com paridade integral, porque se for isso, aí a gente só reforça o discurso contra os servidores públicos, mas sim para ter um Estado que efetivamente ofereça serviço público de qualidade. É isso. Obrigado, Pablo. Antes de passar a palavra para o próximo palestrante, eu quero mostrar aqui a presença de alguns companheiros de outros sindicatos que estão participando conosco do movimento Rio contra a reforma da Previdência do governo Temer, do qual vocês vão ter maiores notícias via Apito Carioca. Está se reunindo todas as quartas-feiras, né, tem sido aqui na sede do Sinal, né, e temos aí, como já disse o Wilson, uma série de atividades propostas, né, para o combate à reforma. Maxwell Linhares dos Santos, do Sintracef, Luiz Sérgio Madeira da Costa, do Sindileges, Orlando de Araújo, do Sindileges, José Severo Coelho, do Sinticom, Lígia Maria Vieira Sampaio, do Sinticom, Daniel Ferreira Sinaite, Fernando Taylor, da SFOC, Paulo Garrido, da SFOC, Pedro Paulo Martins, do Sinaite, Nilson Duarte Costa, o GT RJ, Lívia Vale, Sinaite. A todos, né? Nosso registro aí pela presença nesse evento aqui do nosso sindicato Sinal RJ. Bom, vamos ouvir em seguida o palestrante Antônio Augusto de Queiroz, que atua no Distrito Federal, é bacharel em jornalismo pela UniceuB, analista político e diretor de documentação do DIAP. Por favor, Antônio. Bom, boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite do Sinal Rio de Janeiro, professor Belcito, cumprimentar meus colegas de mesa, parabenizar o colega que acabou de fazer a apresentação e rapidamente buscar trazer um pequeno panorama da conjuntura política e, na sequência,
analisar as perspectivas da reforma da Previdência. Em primeiro lugar, é importante a gente ter presente o seguinte, que tem um conjunto de reformas em curso que vão ter desdobramentos após a eleição e que a gente tem que analisar a estratégia de resistência e também a estratégia propositiva, tendo em consideração, tendo em conta esse novo ambiente político que se vive no Brasil. No último ano, ficou evidente, embora já tivesse em construção há algum tempo, algumas mudanças de paradigma com as quais nós vamos precisar ter a capacidade de conviver ao mesmo tempo em que devemos também lutar para mudar essa conformação e, portanto, evitar que, sob esse tipo de fundamento que eu vou apresentar agora, se promova, como tem sido promovido no Brasil nos últimos anos, retrocessos nas conquistas sociais. O que levou a esse ambiente foi o fato de que nós tivemos, nos 14 anos anteriores à assunção do Michel Temer, uma interrupção da agenda do chamado consenso de Washington. Você não privatizou nesse período, houve reformas na Previdência, como foi mencionado aqui, mas isso é um fenômeno absolutamente natural em qualquer lugar do mundo, porque a Previdência, considerando os critérios financeiros e atuariais e a questão demográfica, ela tem que, de fato, passar por atualizações frequentes. Agora, essas atualizações, elas têm que considerar, em primeiro lugar, respeitar o direito adquirido. Em segundo, respeitar o direito acumulado. Aquilo que você já cumpriu de tempo de contribuição, você tem apenas que, em relação ao tempo que falta, ter algum tipo de acréscimo em relação ao tempo que falta. Não submeter essa pessoa às mesmas regras de quem está entrando no sistema. Todas as reformas de Previdência têm essa regra, ou deve ter essa regra de transição. E nos casos em que a Previdência é uma prestação pública, como é no Brasil, tem que considerar à luz do conjunto das despesas do governo. Todo mundo está de acordo que há uma crise fiscal no país. E, portanto, se há necessidade de enfrentar essa crise, todos estão de acordo que há necessidade de enfrentar, os prejuízos decorrentes desse enfrentamento têm que ser distribuídos proporcionalmente à capacidade contributiva de cada um. Não é isso que está acontecendo no Brasil. Está se escolhendo como variável de ajuste apenas e exclusivamente o assalariado e, mais particularmente, o servidor público. E, em função desse ambiente, é que uma série de mudanças estão sendo feitas sem a participação efetiva da sociedade e sem um debate em bases racionais. Tem se dado de forma absolutamente emocional. Então, qual foi o pano de fundo disso? Primeiro foi o seguinte: como o governo interrompeu essa agenda, chamado consenso de Washington, sua agenda neoliberal, isso, embora o mercado tenha ganhado muito dinheiro em função da atuação desses governos nesse período, não aceita, em hipótese alguma, que o governo possa, de algum modo, interferir em duas regras sagradas do capitalismo, que é a margem de retorno e a capacidade de gestão dos negócios pelo setor privado. E o governo, particularmente no segundo mandato da Dilma, fortemente interferiu nessas duas dimensões. Todas as renovações de concessões estavam condicionadas a uma margem de retorno no limite de 6%. O capitalismo não aceita isso. A governança, a regra de governança corporativa das empresas, ou melhor dizendo, as empresas sempre têm uma regra de governança corporativa que impede os fundos de investimento também que se invista em países ou em setores que, por lei ou por contrato, institua margem de retorno, ou seja, limite o lucro. Então, isso foi um erro objetivo da presidente. O segundo foi, de algum modo, buscar ou tentar interferir na gestão dessas empresas. O governo só veio se dar conta disso quando a Vale do Rio Doce fechou uma mina de potássio na Argentina e a presidente de lá, então, ligou para daqui pedindo para interceder junto à Vale, já que a Vale é uma ex-estatal e tem como principal acionista um fundo de pensão importante,
para ela interceder junto à Vale no sentido de rever aquela decisão. E o presidente da Vale disse para o presidente do Brasil a seguinte coisa: a Vale não fica no Brasil um dia sequer, ou em qualquer outro país, se esse país adotar duas regras. Uma, instituir mais de retorno, e a segunda é interferir na gestão. Foi o que aconteceu na Argentina. Com essa informação para a presidente daqui, ela imediatamente pegou um projeto que estava para ser encaminhado ao Congresso, que era o projeto de mineração, que tinha esses dois artigos como os principais. Ela mandou retirar, mas era tarde. Estava consolidado no mercado a opinião de que ele era anticapitalista, anti-iniciativa privada, anti-lucro. Era o satanás para o mercado. E ali não tinha mais conciliação. Ali estava consolidado o divórcio entre a presidente e o setor privado. E a segunda mudança de paradigma foi em relação à questão fiscal. A questão fiscal tem duas dimensões: o lado da despesa e o lado da receita. Em relação ao lado da receita, se consolida no Brasil a ideia de que aumentar tributo não é o melhor caminho, porque afugenta os investidores. Esse é o discurso do mercado e que tem muito apelo hoje em vários setores da sociedade, na própria mídia. E o segundo é na dimensão primeiro da receita ainda da receita, no sentido de que o governo abriu mão de receitas, fazendo desonerações as mais estapafúrdias que hoje estão refletindo sobre as contas da Previdência. Se alguém se der o trabalho de ler o relatório da CPI da Previdência, vai verificar que ele parou em 2015. Não é porque não tivesse dado, não. É porque se entrasse em 2016, ficava caracterizado que a partir dali já houve insuficiência de financiamento. Ou seja, tudo se arrecadou em nome da Seguridade, não seria suficiente para pagar a despesa da Seguridade. E sem incluir servidor público. Então, aquelas desonerações foram uma tragédia. Outra ação daquele governo, do governo anterior, também nesse campo, mas que foi positiva, foi no sentido, aí na dimensão fiscal, de investir em algumas políticas públicas que davam possibilidade de ascensão social, que davam igualdade de oportunidade às pessoas, especialmente as mais carentes. E aí aumento real do salário mínimo, uma série de programas na área da educação, como Ciência Sem Fronteira, FIES, ProUni, etc. Na área de saúde, também vários programas importantes, farmácia popular, mais médico, enfim, mais especialização, uma série de investimentos nesse campo, a própria ampliação das universidades públicas, etc. Isso é que motivou, essa dimensão boa da intervenção do governo é que motivou essa reação descontrolada do mercado em relação ao governo da presidente, e isso foi ancorado numa série de outras medidas que também foram tomadas por aquele governo, no sentido de ampliar e radicalizar a transparência. Aqui é um dado importante para ter presente. Se acusa o governo do PT de ter sido o responsável pela degradação moral do Brasil, mas se esquece, quem acusa, de lembrar que foi no governo do PT que se jogou luz na relação entre a sociedade e o Estado, entre o mercado e o Estado. Até 10 anos atrás, nós não tínhamos nenhuma das leis que eu vou citar aqui agora. Lei Geral de Acesso à Informação, Lei de Conflito de Interesse, Lei de Responsabilização da Pessoa Jurídica, atualização da Lei de Lavagem de Dinheiro, que permite o rastreamento, qualquer movimentação financeira, e a Lei da Delação Premiada. Sem essas leis, o Ministério Público, a Polícia Federal, o TCU, a Receita Federal, não teriam 10% do poder que tem hoje, porque esse poder era todo, quase todo, de CPIs. Então, instituições que atuavam como instituições de governo passaram a atuar como instituição de Estado. Houve desvio no governo do PT, foi o primeiro a ser investigado e está aí. Então, isso é uma mudança de paradigma que veio para ficar, embora aqueles que a estimularam achando que não chegaria, eles começam a chegar e eles começam a resistir, tentando travar esse processo. Então, as reais motivações para todo esse processo de impeachment que justificaria essas reformas foram essas: intervenção na economia, ampliação do gasto fiscal numa dimensão errada, que é dar desonerações sem contrapartida, mas uma certa, que é no sentido de investir na área social, e essa certa no sentido da transparência. Isso levou a um ambiente
em que o debate de ideias, o debate de programas ou a solução para problemas fica em segundo plano. Se busca, como se atribuiu ao PT, com base numa suposta degradação ético-moral, todas as mazelas do país, né, se dividiu uma espécie de fla-flu. Quem era a favor do governo do PT e quem era contra. Então não tinha mais debate. E o que interessava, portanto, não era debater ideias, programas, conteúdos, soluções para os problemas. O que interessava era provocar ou despertar reações, sentimentos e comportamentos os mais primitivos do ser humano. Então, esse momento que se vive, que no mundo inteiro se conhece como pós-verdade, é um momento em que a racionalidade, a verdade, o debate, o conteúdo, nada disso interessa. O que importa é dividir as pessoas, interditar o debate e despertar reações de sentimento de rejeição e até de ódio em relação a todos aqueles que no seu ideário, na sua visão de mundo, tem compromisso com o interesse coletivo, com o sentido de justiça, né? Com a defesa da solidariedade, do humanismo, da proteção dos mais necessitados. Uma tecnologia, um know-how desenvolvido pelas instituições financeiras que se adota hoje praticamente no mundo inteiro. Se tem uma pessoa ou uma instituição, seja instituição, sindicato, partido, etc., que defende ideias coletivas, você identifica um dos integrantes dessa instituição, ou a própria instituição, e carinho dessa instituição como defensora de valores que agridam aquilo que para as famílias é mais sagrado. Então, por exemplo, se tem um segmento que é contra aborto, você diz que aquela pessoa defende aborto. Tem um segmento que defende uma postura moralista, discurso em cima dizendo que é responsável por isso, corrupção, etc. Então, você faz uma coisa de tal modo que não se debate mais o conteúdo e, portanto, se julga as pessoas e se faz um debate moral. É isso que está acontecendo. Passou no Brasil reforma trabalhista, passou terceirização, passou congelamento de gasto público, tudo encoberto por esse ambiente nebuloso no qual as pessoas não tinham clareza efetivamente do que estava acontecendo, porque elas estavam envolvidas no fla-flu. Quem era a favor do impeachment e quem era contra o impeachment. E quem foi contra o impeachment, que, em geral, tinha um melhor nível de informação em relação a quem foi a favor, não teve a humildade de dizer que quem foi contra não tinha conhecimento do que estava por trás desse processo e então foi arrogante ao ponto de dizer que aquelas pessoas todas eram golpistas, e nem todos eram golpistas, muitos tinham assimetria de informação. Em nome da ética, colocaram no governo gente cuja conduta é infinitamente mais desvirtuada, mais corrupta do que o governo anterior. E justificou uma série de mudanças que representam o retrocesso social. Então, é nesse contexto que a gente tem que analisar esse conjunto de reformas que está sendo feito no Brasil. E aqui, então, passamos especificamente para a questão da Previdência. A Previdência é um direito humano fundamental, né? É um seguro social que, para proteger as pessoas em situação vulnerável e de desamparo, que garante alguns benefícios, por exemplo, para aqueles com idade avançada, decorrente de acidente, invalidez ou mortalidade, maternidade, melhor dizendo, e riscos sociais. Né? E, tendo essa importância, qualquer mudança nesses pontos tem que ser muito bem debatidas e só pode ser feita depois de exauridas todas as possibilidades outras de corte de despesas. Mas o que o governo faz ardilosamente? Ele cria um artifício para colocar a questão previdenciária como a responsável pelo desequilíbrio das contas públicas. O que faz? Ele faz o seguinte, ele aprova uma emenda à Constituição que congela o gasto público em termos reais por 20 anos. Então, significa dizer o seguinte, que todas as despesas de 2006 até 2036, 2016, terão como referência não mais as receitas do país,
mas as despesas de um orçamento que foi congelado em 2016 e que vem sendo atualizado apenas pelo IPCA. Vou dar aqui um exemplo para vocês do que isso significa, a perversidade que isso significa. Se esse congelamento estivesse em vigor a partir de janeiro de 2003, foi quando Lula assumiu, o salário mínimo hoje seria 2/3 do que é. Ou seja, cada pessoa que recebe um salário mínimo receberia hoje menos R$300 durante 13 vezes ao mês, porque tem um 13º. E isso não vai para atender miseráveis que ganham menos que um salário mínimo. Não, só toda a economia que for feita é destinada para atender a quem tem capacidade de poupança, aos detentores de título da dívida pública. Não pode gastar com despesa corrente de nenhuma natureza. Dando outro exemplo, pegando o caso de questão específica da seguridade. Supondo que nós hoje tenhamos, acho que apenas para ilustração, o número é fictício, mas muito próximo da realidade. Supomos que hoje nós tenhamos 30 milhões de beneficiários na seguridade, 30 milhões. E gastamos com isso 300 bilhões de reais ano. Só para efeito de raciocínio. Em 2016 isso. Se não houvesse nenhuma nova aposentadoria, e nenhuma outra pessoa tivesse acesso ao benefício assistencial nesse período, a partir de agora, mesmo assim, esse dinheiro que se gasta com a Previdência e a assistência social não seria suficiente para manter aquelas aposentadorias. Por quê? Porque elas são corrigidas pelo pelo INPC, e o orçamento é corrigido pelo IPCA. O INPC é maior do que o IPCA. Só isso já daria uma diferença, aumentando a despesa da Seguridade frente ao orçamento e à situação congelada. Acontece que não se congelou a possibilidade das pessoas se aposentarem e terem acesso a benefício, mas se congelou o recurso que dá cobertura a isso. Isso é uma desonestidade. 1.500.000 pessoas estão sendo aposentadas desde 2006 e, portanto, se acrescentou, trabalhando com a ideia de 2 salários mínimos por cada aposentado, 3 milhões de salário mínimo durante 13 vezes ao ano em cima do orçamento congelado. Tem orçamento que suporte isso? Não tem. Então, com esta PEC, a reforma da Previdência vai ser inexorável hoje ou daqui a 2 anos, 3 anos, etc. Então, o problema não é a Previdência, o problema é esse congelamento do gasto público que força a reforma da Previdência sem que se discuta o conjunto das outras políticas públicas, inclusive isenções, etc., promovidas pelo governo. Então, isso é uma armadilha dessa emenda. Então, com essa emenda, aquilo que o governo está dizendo, em certa medida é verdade, que é o seguinte: em 10 anos, a Seguridade vai estar consumindo todo esse orçamento congelado. É uma realidade isso. Por isso que eles subiram na reforma. Digo para vocês o seguinte: mantido esse padrão, se essa reforma demorar 4 anos, a sociedade vai exigi-la. Por quê? Porque o orçamento está congelado globalmente, quer dizer, não está congelado por rubrica. Como a despesa previdenciária vai crescer de modo exponencial, né? E por mais que tenha receita, essa receita não é considerada para efeito nenhum, porque o referencial passou a ser o orçamento congelado e não mais a receita do governo, o que vai acontecer é o seguinte: é que a Previdência, hoje, a despesa da Seguridade avançando fortemente, e o orçamento não está congelado por rubrica, e a Previdência e a assistência é uma despesa obrigatória, então o que acontece? O governo vai ter que pagar os benefícios previdenciários, mas para isso ele vai precisar mexer no dinheiro da saúde, da educação, da segurança, da mobilidade, etc. E aí a sociedade, esses setores prejudicados, vem. Então, é uma armadilha clara que a gente tem que compreender para poder enfrentar isso com grande segurança. Então, o que propõe essa reforma? Ela foi apresentada de modo inconstitucional, excessivamente perversa, além de ofender o princípio de vedação do retrocesso social. Então, a proposta é condenável sob os mais variados pontos de vista. Ela tem por objetivo modificar ou alterar a forma de acesso a benefício, a forma de cálculo do benefício e o financiamento dos regimes previdenciários.
E vendo na perspectiva dos segurados, ela modifica os 3 fundamentos da concessão do benefício: a idade que aumenta, o tempo de contribuição que aumenta e o valor do benefício que reduz. Então, é só pancada nos servidores. O argumento do governo é que o enfoque originalmente era essencialmente fiscal, né, dizendo que as contas não seriam equilibradas, mas esse discurso não se sustenta com o volume de concessões, renúncias e isenções que estão sendo dadas. Então, o que eles fizeram? Botaram no lugar a questão do privilégio, porque eles substituem a campanha moralista justiceira que justificou o afastamento da presidente. Você tinha um inimigo, que eram os corruptos de um modo geral. Agora você tem um segundo inimigo, que são, entre aspas, os privilegiados do serviço público. Então, o governo cuidou, em primeiro lugar, de transferir do Ministério da Área Social, do Ministério da Previdência, para o Ministério da Fazenda as questões previdenciárias. Não existe lugar nenhum do mundo a área econômica cuidando de previdência, de previdência e área social. E então, aquilo que era tratado na esfera social passou a ser tratado na esfera econômica, e agora sob a direção de uma equipe neoliberal, fiscalista, insensível do ponto de vista social. E, para justificar a reforma, eles desenvolvem o seguinte: tem uma crise econômica, tem a necessidade de equilíbrio orçamentário e fiscal, tem uma mudança demográfica, a pirâmide etária está se alterando, precisa adequar-se, invoca as mudanças previdenciárias na Europa, né, mas não considera a perna da receita, ignora solenemente isso. Que para que se trate desse tema, primeiro tem que enfrentar fim de isenções, quer dizer, eliminar isenções e renúncias com recurso da Previdência, melhoria da fiscalização, agilidade na cobrança da dívida ativa da Previdência, formalização do emprego, reequilíbrio do sistema rural com contribuição sobre o agronegócio, que não contribui para a Previdência, né, e o repasse do orçamento fiscal para a Previdência. Sem isso, não é possível fazer esse tipo de reforma. E utiliza no debate do déficit só a contribuição do empregador e do empregado, sem considerar as outras receitas tributárias, como COFINS, PIS, etc. Alegam que o que está sendo adotado aqui pelo governo, aqui no Brasil, já se adota em outros países. Isso aqui eu vou fazer um parênteses para tratar disso na sequência, para mencionar um outro ponto aqui, que é as 3 opções que o governo alega para não fazer a reforma da Previdência. Se tem que fazer, porque se não fizer a reforma, ele terá que aumentar tributos, que a economia não suportaria, aumentar o endividamento, a capacidade também já está no limite, e reduzir outras despesas que acho que também não está. Então, voltando àquele outro ponto, invoca o fato de que alguns países já praticam, e é verdade. Na Europa, particularmente, os países nórdicos já adotam a previdência, idade mínima de 65 anos. Só que há uma diferença fundamental lá, que não está presente aqui, que é o seguinte: primeiro, quando você vai ampliar o tempo de permanência do servidor público, do trabalhador do setor privado, do assalariado, antes do seu afastamento, para efeito de usufruir um benefício previdenciário, qualquer país que vai fazer esse tipo de mudança, que vai reter por mais tempo em atividade, até se aposentar, o seu trabalhador, esse país adota algumas políticas públicas, né, de inclusão digital, primeiro, treinar as pessoas para conviver com a tecnologia. Segundo, uma capacidade continuada desse pessoal. Uma mudança ou um sistema de político de saúde ocupacional, uma adaptação do local de trabalho com carga horária flexível para acomodar esses que têm problema de saúde ou algumas pessoas que envelhecem mais cedo, do ponto de vista da sua capacidade de mobilidade, né? Redução do preconceito em relação ao trabalho do idoso e melhoria do transporte público. No Brasil, nada disso foi feito. Pelo contrário, está se tirando o trabalhador desse processo. Outro aspecto que eles ignoram nessa questão é a seguinte: esses países têm uma expectativa de sobrevida, expectativa de vida superior ao Brasil em aproximadamente 8 anos, expectativa de vida. Uma expectativa de sobrevida, que esse é o dado fundamental, após 65 anos de idade, de 7 anos mais do que o brasileiro. Expectativa de sobrevida após os 65 anos com saúde, 7 anos a mais do que o brasileiro.
Significa dizer o seguinte, que lá ele se aposenta com 65 e usufrui essa aposentadoria, pelo menos durante 7 anos, como média, de forma saudável. Essa mesma pesquisa, que é da Organização Mundial de Saúde, diz que a expectativa de sobrevida com saúde no Brasil após 65 anos é de 6 meses. Ou seja, o aposentado brasileiro vai usufruir basicamente da sua aposentadoria durante 6 meses com saúde, num valor mais reduzido, e depois, no processo de adoecimento, até morrer bem antes desse pessoal lá. Então, é um quadro extremamente perverso e diferenciado. Sobre o conteúdo da reforma, vamos deixar para tratar especificamente na fase de debates, né? E aqui tecer algumas considerações do que fazer para adiar ou impedir que essa reforma se faça no formato em que foi apresentada, que ela tem como objetivo. Em primeiro lugar, tornar desinteressante a previdência pública. Tem muita gente dizendo que se tivesse a opção, ficaria com a privada. Segundo, inviabilizar os fundos de pensão fechados que existem atualmente. Está se permitindo, por exemplo, que todos eles, com empréstimo inclusive, possam ser administrados por uma entidade aberta de previdência, portanto um banco ou uma seguradora. Está sendo autorizado explicitamente lá. Então o objetivo é claramente de mercado, não tem uma preocupação sincera no sentido de tornar a previdência sustentável e corrigir eventuais desequilíbrios que existem, né, nessa perspectiva. Quais são as chances disso ser aprovado? Na minha avaliação, baixas. O governo não consegue reunir condições para aprovar. Ele teria hoje a favor disso a pressão no mercado da mídia, né, o empenho pessoal do presidente da República, apoio de governadores, uma disposição do governo para fazer um festival de concessões do tipo, dar ao Ministério do Trabalho uma pessoa que descumpre descaradamente a legislação trabalhista, né? Há uma disposição até de focar em 2 pontos centrais dessa reforma, que seriam a idade mínima e a equiparação dos regimes previdenciários, né? A crise fiscal dos estados reforça a favor do governo a ideia da reforma da Previdência, né? E a redução recente, o rebaixamento da nota do Brasil pelas agências de risco, também está sendo utilizado, mas isso não tem apelo nenhum. Então, esses seriam os argumentos a favor. Quais são os contrários? Proximidade da eleição. O parlamentar pensa 2 vezes antes de votar, contrariamente ao interesse da maioria, especialmente se o grupo a que ele pertence não tem perspectiva de poder. No caso do Fernando Henrique, a reforma foi feita às vésperas da eleição. Mas ninguém tinha dúvida de que ele se reelegeria naquela eleição, e, portanto, o seu bloco marchou unido, com condições muito mais favoráveis. Não é o caso do governo agora. O presidente atual não se elege nem para síndico de bloco. O desgaste dos parlamentares atual, que não existia naquele momento, vindo do plano real, a sensação de bem-estar enorme naquele período. Aqui nós temos o governo, os parlamentares que votaram na reforma trabalhista, terceirização, congelamento de gasto público, entrega da Petrobras, ou seja, 2 denúncias liberando o presidente da República de acusações que em qualquer outro momento seria impossível de não aprovar aquilo ali, né? Então os parlamentares estão desgastados. Se eles votam a reforma da Previdência, a pá de cal para inviabilizar a sua reeleição. A resistência dos servidores e dos trabalhadores rurais, os urbanos estão resistindo menos do que os servidores e os rurais, porque os servidores e os rurais serão os mais afetados. As contradições do governo são um elemento contra a aprovação da reforma, porque ao mesmo tempo que ele diz que o problema é fiscal, ele libera para as petrolíferas estrangeiras uma renúncia fiscal que dizem que é de 1 trilhão. Um amigo meu, em quem eu confio, Luiz Alberto dos Santos, o Belcito sabe quem é, estima em 6 bi as renúncias, 6 bi, faz anistia e refis para ruralista, para tudo quanto é gente. Então, como é que você quer tirar do assalariado, tirar de alguém que tem uma prestação que tem natureza alimentar, que é a sua aposentadoria, e alegando que não há recurso do orçamento, mas tira desse orçamento recursos para dar para petrolífera, etc. Então, isso não é correto. O governo já tentou outras vezes em um ambiente mais favorável e não conseguiu. Mente na campanha, diz que tem regra de transição e no servidor público não tem regra de transição.
Quem quiser se aposentar com paridade e integralidade terá que cumprir integralmente as novas regras, não há exceção nisso. Diz que os rurais não serão afetados, é mentira, os rurais serão afetados porque hoje eles são obrigados a comprovar 15 anos de atividade rural. Pela reforma serão obrigados a comprovar 15 anos de contribuição, não é de atividade rural. E não tem trabalhador rural aposentado por tempo de contribuição, só por idade. Exatamente porque a idade dispensa o tempo de contribuição no caso dele. Está sendo exigido, então não vai aposentar nenhum. É mentira isso que está sendo dito. E não produz efeito imediato, portanto retardar um pouco não altera. O que fazer para impedir que isso seja aprovado nesse formato? O próximo governo fará, eu não tenho dúvida disso, mas certamente fará em novas bases, com diálogo, distribuindo esse sacrifício da crise geral fiscal por todos os outros segmentos, não especificamente em cima dos assalariados. Então, pressão sobre os parlamentares, preferencialmente em suas bases eleitorais. Campanha de esclarecimento sobre o conteúdo da reforma, e a divulgação do placar de votação. Eu vi aqui que o Sinal vai distribuir, cheguei a ver lá no sindicato, um levantamento de quem é a favor, quem é contra, quem está indeciso. Isso é fundamental. Quem tiver contra, se houver uma divulgação maciça e o cara quiser mudar de opinião, ele vai ligar para a entidade ou para as pessoas que estão divulgando, pedindo para que não façam aquilo. E se as entidades fizerem uma espécie de vaquinha e colocarem na base eleitoral, na página do Diário tem lá, se quiser saber do deputado do Rio de Janeiro, as 10 concentrações eleitorais onde eles tiveram mais votos, está lá. Está um carro de som circulando dizendo que é contra a reforma da Previdência, no dia seguinte ele liga dizendo que é a favor. Aí você pede que ele grave um vídeo se comprometendo, botar na cara a voz, né, e o rosto lá, e aí sim você tira da lista dizendo que é contrário. Então publicar contra, a favor, indeciso é fundamental nesse processo, porque isso ajuda. E continuar a divulgação nas ruas, nos aeroportos, etc., essa panfletagem aí como tem sido feito. Então, esses são os movimentos que já estão sendo feitos e que precisam ser intensificados. Acho que feito isso, essa reforma não prospera na atual legislatura e não tenhamos ilusão, ela voltará com muita força em 2019, se não formos capazes de desobstruir o debate, de restabelecer o debate, superar o pós-verdade, e aí mostrar que para fazer reforma antes tem que tomar uma série de outras medidas, e fazer reforma tem que fazer no seu conjunto. Se tem que enfrentar uma crise, que ela implica sacrifício para todos, esse sacrifício tem que ser distribuído proporcionalmente a cada um. E respeitar, sobretudo, aquilo que historicamente se respeita em Previdência. É o direito acumulado. O tempo que você já contribuiu não pode ser desconsiderado. Você pode até botar um acréscimo em relação ao que falta, mas aquilo que já foi não pode, porque aí é um absurdo completo. Enganação, porque você faz um pacto com o Estado e depois ele altera esse pacto no curso do processo, sem respeitar nem o tempo que você já contribuiu. Então eu queria deixar para o conteúdo e até mesmo depois falar sobre o que pode ser feito pelo governo não havendo a reforma, porque tem algumas medidas infraconstitucionais que podem ser feitas e que têm efeitos sobre os servidores e trabalhadores do setor privado. Mas isso deixo para a fase da base. Muito obrigado. Agradecendo ao doutor a sua contribuição em adição à fala do Gustavo, registro a presença de Wellington Lascaux e comento aqui, viu, Toninho, que boa parte das propostas de ação que o Toninho trouxe já vem sendo levadas à prática pelo movimento Rio contra a reforma da Previdência, né? Como já falamos aqui no início, né? Que do movimento do qual o Sinal LJ participa, né? Vamos então passar a palavra para Luiz Carlos Paz de Castro, que é especialista em informática pelo UFC, analista do Banco Central do Brasil e conselheiro do Sinal. Por favor. Bem, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bem, inicialmente eu queria agradecer o convite do Sinal Rio, para a gente poder estar aqui dialogando com vocês, tanto os colegas do banco aqui da regional, os membros do nosso conselho, como também os colegas de outros órgãos, né, de outros sindicatos
de servidores públicos que participam aqui no Estado do Rio dessa frente de sindicatos de servidores públicos que tentam barrar a aprovação da reforma da Previdência do governo Temer. E parabenizar todos vocês por essa iniciativa e dizer que lá no Ceará também a gente tem um movimento semelhante. Você aqui reúne às quartas, lá a gente reúne às terças, onde tem sindicatos ligados ao Serviço Público Federal, Estadual e Municipal. A gente vem se reunindo desde o ano passado, esse ano já fizemos 3 reuniões. E também estamos com essa mesma preocupação aqui, de ir nas bases, né, dos deputados. Estamos colocando outdoors, bus door, né, que é aquele doorzinho lá nas costas do ônibus, estamos botando agora nos carros e em táxis. Enfim, fazendo uma série de atividades, abordando os parlamentares, tentando contato com câmaras municipais do interior, sindicatos de trabalhadores rurais, sindicatos de servidores públicos municipais do interior do Ceará, para fazer ações na base daqueles deputados, né, que têm influência naquela região, né, e que estão se colocando a favor da reforma ou que estão em cima do muro. Né, porque aí você faz uma pressãozinha para acaba sair do muro e vir para o lado de cá, para o nosso lado. Né? Hoje já a maioria da bancada de deputados federais no Ceará já se manifestou contra a reforma. Né? Agora a nossa bancada é pequena, era para ser 24, né, mas são só 22, porque a população cresceu, mas não mudou a distribuição dos parlamentares, então nós somos só 22. Aqui no Rio acho que vocês são bem uns 50, vocês não, né? 46. Eles, né? São 50 e 46 deputados. Acho que é a terceira maior bancada, né? Só perde para São Paulo e Minas, né? Pois bem, o que eu queria colocar aqui, colegas, em primeiro lugar, parabenizando as intervenções dos 2 colegas que me antecederam, né? O Pablo, aqui da Regional, e o Toninho, lá do DIAP, nosso parceiro do Sinal de longas datas, né? Dá uma grande assessoria e contribui muito, né, com os sindicatos em geral, né? Esse trabalho do DIAP é muito importante, lá no Congresso Nacional, em Brasília. E aqui, né, vocês viram a qualidade da intervenção desses nossos 2 palestrantes. Né? Eu queria dizer que é um pouco isso, a preocupação, porque na realidade a gente precisava estar discutindo no Brasil que tipo de país nós queremos, o que é que nós queremos fazer dessa nossa nação, quais os caminhos que a gente tem que percorrer, quais as reformas que nós precisamos fazer no Brasil para que a gente possa atender aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que estão inseridos no artigo 3º da nossa Constituição de 88, que diz, né, em 4 incisos, que é de construir uma sociedade livre, justa e solidária. É o primeiro objetivo. De garantir o desenvolvimento nacional. Depois diz que é para erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E, por último, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Né? Então, como é que a gente tem que arrumar, né, o nosso país para que a gente possa cumprir, ou isso aqui é só papel? A Constituição de uma república não é para ser cumprida, é só papel, você escreveu lá, bota ali no arquivo, na estante e deixa para lá. Né? Me parece que não. Acho que isso é fruto de um processo de debate, de acumulação, né? E a nossa Constituição, digamos assim, ela foi elaborada durante mais de um ano, quase 2 anos de debate, né? Logo após o fim do regime militar, e sob um impulso democrático, né? Sob o impulso das mudanças, né? Que a gente precisava fazer no nosso país. E esse pacto que
foi estabelecido então precisa ser cumprido, né? A menos que a gente resolva ir por um caminho diferente, não é? Que se faça uma nova Assembleia Constituinte que resolva ir por outro caminho, né? Então, assim, eu acho que o debate sobre as saídas ele está muito interditado no mundo e no Brasil, né, influenciado muito por esse pensamento único, né, que passou a ser hegemônico, né? Quer dizer, a dominar essas ideias do mercado, né, essa questão desse novo mundo onde prevalece um setor rentista no mundo inteiro, né, que é o chamado mercado financeiro, que de mercado não tem muita coisa, né? São monopólios, oligopólios, né? Grandes grupos que ganham muito dinheiro, né, através do dinheiro. Isso não existe. Dinheiro gerar dinheiro, se a gente colocar todo o dinheiro que a gente bote aqui no cofre do Banco Central, se a gente trancar o cofre, daqui a 50 anos a gente abrir o cofre, o perigo é as traças terem comido. Mas ele não se reproduz, o dinheiro, não é? É preciso que haja produção, trabalho, não é? Para que isso possa gerar riqueza, não é? O dinheiro por si só é um pedaço de papel pintado, não é? E, por último, o Toninho até falou, a gente ficou muito nesse debate da corrupção, que é um mal que tem que ser combatido com muita energia, através de legislações rigorosas, através de órgãos de controle, né? Temos aqui o pessoal, não sei se tem alguém do TCU, não sei se tem alguém da CGU, se tem alguém de um desses outros órgãos aí, que precisam, inclusive, ser fortalecidos, não é? Agora, a corrupção, ela acontece no mundo inteiro. E no Brasil não começou agora, não é? Nós precisamos fortalecer esse combate, mas eu diria que esse não é o único problema do Brasil, né? Eu acho que o Brasil precisa se desenvolver, crescer, como diz a nossa Constituição, reduzindo desigualdades regionais e sociais, eliminar a pobreza, né? É disso que se trata. E para a gente conseguir fazer isso, né, se a gente for olhar a experiência dos outros países mais desenvolvidos, sejam os Estados Unidos da América, que é da América do Norte, né? Sejam os países mais desenvolvidos da Europa, né? Alemanha, França, Inglaterra, enfim, o Japão, né? A Rússia, a Coreia do Sul, ou a China, todos esses grandes ou menores países, né, grandes em extensão, em população ou em economias mais fortes, eles se desenvolveram e continuam a se desenvolver porque eles têm um Estado nacional forte que defende as suas economias, que defende as suas empresas, que defende o seu mercado interno, que investe em educação, em ciência, em tecnologia e procuram ter um pacto social mínimo de convivência que permita algum tipo de estabilidade também interna, senão o país não vai para frente. Um país com guerra, com greve todo dia e tal, tem dificuldade da economia se desenvolver, né? Eles pregam, eu digo eles, essa turma do centro, né, pregam muito para nós o tal Estado mínimo, mas nenhum deles tem um Estado mínimo, né? Vamos pegar o principal aqui, os Estados Unidos da América. Eles se desenvolveram protegendo fortemente a sua indústria nacional, na época em que a Inglaterra era a grande potência do mundo, tá certo? Com políticas cambiais, tributárias, de toda sorte, que defendiam a sua economia. E até hoje continua o Estado americano a investir e criar condições para que as suas empresas sejam fortes. E dominar o mundo também, para que os outros comprem os seus produtos, né?
Tem um livro muito interessante de uma economista italiana que é radicada na Inglaterra. Eu estou fazendo só essa abertura inicial para posicionar essa questão da reforma da Previdência, que ela se insere dentro de um projeto de desenvolvimento do país, não é? E de redução de desigualdades e de atenção àqueles que precisam da Previdência Social. Agora me passou aqui, deu um branco, acabou vai ficando velho, o alemão vai chegando, mas o título do livro é O Estado Empreendedor, é uma capa branca e vocês podem procurar na internet, eu acho que é não sei o que, Maricato, né? Se eu não me engano, não sei se você conhece, Pablo. Então, nesse livro, ela é radicada, professora Hermínia Maricato, né? É uma coisa assim. Não. Essa aí é daqui do Brasil. Essa é italiana e mora na Inglaterra. Então ela faz uma análise muito interessante do desenvolvimento dos Estados Unidos e do papel do Estado americano Mazzucato, na economia daquele país. Vou só, de passagem, citar aqui algumas coisas para vocês. A internet surgiu a partir de investimentos do exército americano com recursos públicos. Esse tal do tecnologia do touchscreen que a gente tem no nosso celular, nos tablets, etc., isso também não foi desenvolvido pelo homem da Apple, não. Isso foi desenvolvido com recursos do orçamento norte-americano. E depois ele aproveitou essa tecnologia nos seus equipamentos, não é? Nos últimos anos aí, no início desse século para cá, tem sido investidos pelo governo norte-americano só na área de desenvolvimento de ciência e tecnologia, na área de fármacos, de medicamentos, cerca de 40 bilhões de dólares. Isso vai através de dezenas de agências que eles têm, ligadas com as universidades, com as empresas. Então, é injeção na veia para poder dominar o mercado de medicamentos do mundo. Se a gente for pegar aí o que se gasta, não é, na indústria armamentista, não é, que a mesma indústria que fabrica mísseis e aviões de guerra também fabrica os civis, que a gente passeia neles por aqui. Eu vim agora de Fortaleza para cá, um desses Boeings aí, que também produz aviões para a guerra, tá certo? Então, o presidente atual, inclusive, aumentou o orçamento militar esse ano nos Estados Unidos, que era 600 e poucos bilhões de dólares, para 700 bilhões. Né? Quer dizer, recurso para a guerra, mas que é utilizado também no desenvolvimento de ciência, de tecnologia, e isso passa também para a atividade civil, dinamiza a economia e por aí vai. Eu vou citar mais um outro livro aqui para vocês. Esse aí é de um sul-coreano, ele esteve até no Brasil já algumas vezes, chama Ha Jun-chang. Sul-coreano, não é norte-coreano, não. Ele é radicado também na Inglaterra, também é pós-doctor aí, e a área de estudo dele na economia é sobre o desenvolvimento dos países, os processos de desenvolvimento dos países. Aí ele escreveu, entre outros, um livro chamado Chutando a Escada, eu também recomendo. Por que Chutando a Escada? Porque todos esses países a que eu me referi aqui, eles chegaram no topo adotando determinadas políticas que hoje eles negam e tentam evitar que outros países adotem, né, para que não cheguem também aonde eles chegaram. E aí, eu diria assim, o nosso país é um país muito grande, é um país muito rico, né, e de um povo trabalhador, criativo, alegre, com muita energia, que tem uma experiência muito grande, inclusive, para passar para outros países, outros povos do mundo, e que nós temos condições de construir aqui no nosso Brasil uma sociedade desenvolvida, mais justa, né, que não fique aí ameaçando ninguém, soltando bomba em cima dos outros, né, que não fale fino
com os Estados Unidos, nem fale grosso aqui com a Bolívia ou com o Paraguai, né, mas que procure ter uma relação fraterna, né, de igual para igual com os demais países, comerciando, negociando no tal do ganha-ganha, né, onde todo mundo possa ganhar. Tá? Então, eu acho que a gente precisava estar discutindo aqui que reformas precisam fazer, que pacto precisa ser construído no Brasil, para que a gente possa sair dessa situação, sair desse buraco em que nós encontramos. Essa luta entre aqueles que querem um projeto de desenvolvimento genuinamente nacional, soberano, democrático, que melhora a vida do povo, e aqueles que acham que o Brasil tem que ser um país de segunda, ou terceira, ou quarta categoria, subordinado aos interesses dos países mais desenvolvidos, ela não é de hoje. Ela remonta à independência. Você tinha lá um José Bonifácio, né, o patriarca da independência, um homem culto, falava várias línguas, cientista, que defendia esse projeto. Foi logo afastado. Isso perpassou essa luta todo o século XIX, entrou no século XX e continuou no século XXI. Acho que nós tivemos períodos de alguns governos, eu acho que a era Vargas, por excelência, apesar da ditadura, né, do Estado Novo e uma série de problemas, mas significou uma tentativa de construir um país mais moderno, urbanizado, desenvolvido, com direitos, né? A própria CLT vem dessa época, o sistema previdenciário vem dessa época, né? A nossa previdência começa a surgir nessa época. Os institutos, né? O antigo IAPC, IAPI, IAPB, o IPASE, que era o nosso, dos servidores públicos, tá certo? E hoje, isso que foi construído está sendo destruído, né? Entrando na questão aí da Previdência, especificamente, da Seguridade Social, eu acho que alguém já falou nisso aqui hoje, mas existe um título, né, e capítulos que tratam diretamente disso na nossa Constituição. Então, no artigo 194, por exemplo, diz assim: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Veja bem, foi criado um sistema de seguridade que tem 3 pilares: saúde, assistência e a previdência social. No parágrafo único diz o seguinte: compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Eu só vou ler o primeiro, que diz assim: universalidade da cobertura e do atendimento. Então, qual é o objetivo de longo prazo? No campo da saúde, que todo mundo possa ser atendido pelo SUS, Sistema Único de Saúde, não é? Na assistência social, quem precisa. E na previdência, na velhice, ou por conta da incapacidade física ou psicológica para o trabalho, você também possa ser atendido, não é? E aí, gente, o legislador, o constituinte na época, ele não foi irresponsável de criar esse sistema e não dar condições para que ele funcionasse. Então, lá no artigo 195, logo o seguinte, ele diz o seguinte: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Veja bem, por toda a sociedade. A Seguridade, a saúde, a assistência e a previdência social. De forma direta e indireta, seja através de contribuições específicas ou de impostos, que não tem uma destinação específica. Nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. E elenca. Da parte do empregador, da folha, né, folha de salários, da receita ou do faturamento, a tal da COFINS, né, sobre o lucro, contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, pega o trabalhador também com as contribuições que nós damos à Previdência, sobre a receita de concurso de prognósticos, do importador de bens, etc. Bens ou serviços. Diz ainda que a lei poderá instituir outras fontes
além dessas. Como no passado foi criada a CPMF, que era vinculada à saúde, um dos 3 pilares, né, da Seguridade Social. E tem vários outros itens. No artigo 239 ele fala nos recursos do PIS-PASEP, né, para o programa do seguro-desemprego e esse abono anual, né? E levando em conta isso, vocês entrando aí no site da Anfip, por exemplo, que é o anfip.org.br, você tem publicações da Anfip que mostram a evolução disso ano a ano, né? Se você pegar as contribuições que devem ser destinadas para a Seguridade Social e as despesas do sistema, excetuando o ano de 2016 agora, sempre houve um superávit, até 2015. E olha que 2015, nós vivíamos já um 2014 de crescimento quase zero, né, se eu não me engano, 0,5%. 2015 foi 3,4%, 3, não sei, de decréscimo, né, do PIB. Mesmo assim, com desemprego acontecendo, com redução da renda do trabalhador, o sistema ainda foi superavitário. Aí, em 2016, com mais uma crise, mais 3,5% de PIB negativo e mais desemprego, etc., ele foi deficitário, né? Estamos falando aqui do regime geral da Previdência Social. Vou dar só mais 2 dados para vocês. Se você pegar só a contribuição do trabalhador urbano versus os benefícios pagos ao trabalhador urbano, desde 2010, por exemplo, em 2010 a contribuição foi 207 bilhões, os benefícios foram 197, então foi superavitário. Em 2013, 300 a 274. Em 2014, 330 a 303. Em 2015, com toda a crise, 343 a 336. Então, você pegar só a contribuição previdenciária, esquecendo as demais contribuições sociais, só a contribuição previdenciária específica da folha de pagamento, o trabalhador urbano, o gasto com ele no país inteiro foi inferior à arrecadação. Aí quando você pega o rural, não, aí é diferente. A contribuição do rural, por exemplo, em 2010 foi 4,8 bi e o gasto 56 bi. E agora, por último, em 2016, 7,9 bi a receita e o gasto 111 bi. Aí nós vamos dizer, não, então vamos acabar com a aposentadoria do trabalhador rural, deixa esse miserável se lascar, né? E aí, quem é que vai produzir comida para nós aí, né? O arrozinho, o feijão, a farofa e a rapadura, né? Rapadura para mim, porque vocês não comem aqui, né? Mas tem uma cachaçinha também, né? Que é feita da cana. Pois é. Então, companheiros, o sistema, isso acontece no mundo todo. Ele deve ser financiado pelo conjunto da sociedade. Né? Deve ser financiado pelo conjunto da sociedade. Não é só dos trabalhadores. No caso dos rurais, você pode tentar aumentar essa arrecadação, mas não através da exclusão do sistema, porque é isso que vai acontecer. É isso que o Toninho falou. Quer dizer, diz que não muda nada para o rural. Aí como é que é feito hoje a contribuição do rural? Quando a produção é vendida, tem um percentual em cima dessa venda da produção rural que vai para o caixa da Previdência. Tá certo? Aí o que é que eles querem fazer agora? É que o trabalhador rural, para poder se aposentar, ele tem que todo mês contribuir lá no banco com um determinado valor. Por menor que seja esse valor, isso não vai acontecer. Então você vai simplesmente acabar com o direito do trabalhador rural poder se aposentar. O urbano, quando eles queriam aumentar de 15 para 25 anos o tempo de contribuição, esse tempo de contribuição do urbano, que aumentaria de 15 para 25 anos,
iria deixar 80% do trabalhador urbano fora do sistema. Ele não ia se aposentar mais. Tá certo? Ia depois entrar no benefício de prestação continuada, uma aposentadoria por idade lá, recebendo o salário mínimo, quando chegasse lá no final da vida. Mas, pelo tempo de contribuição, não ia conseguir. Né? E agora, depois no debate a gente pode avançar mais, a situação vai piorar. Porque com essa reforma trabalhista que foi feita, com essa ampliação da terceirização, a tendência que vai ter aí é que a alta rotatividade do trabalho e tudo mais, o número de contribuintes vai diminuir. E vai havendo cada vez mais, através dessa propaganda generalizada de que a Previdência está quebrada, as pessoas que podem contribuir, eu digo, eu vou contribuir com um negócio que está quebrando. Quer dizer, então, na realidade, do que se trata é o seguinte, é um estímulo à previdência privada e fazer com que no futuro, com algumas reformas a serem feitas no futuro, a previdência se restrinja, no máximo, a pagar um salário mínimo aí para o trabalhador. E olha lá, pagar um salário mínimo, o resto todo mundo que se vire aí. Né? Quem é que precisa de proteção social? Quem é que precisa de proteção social? O banqueiro, o Rothschild, o pessoal aqui do Bradesco, do Itaú, essa turma precisa de proteção social. Os grandes industriais, comerciantes, fazendeiros, quem precisa de proteção social é o trabalhador assalariado, é o servidor público, ou aquele que nem consegue, às vezes, o trabalho. Não porque seja preguiçoso, mas é porque em função das dificuldades da própria economia, que precisa se desenvolver, precisa crescer. Né? E foi uma luta muito grande, que começou na Europa, no século XIX, e que a gente foi avançando e conquistando esses direitos e que foram se universalizando. E que agora nós estamos vivendo essa regressão. Outra coisa, como é que você quer fazer uma reforma da Previdência levando em conta uma realidade que é uma realidade atípica que nós estamos vivendo nesses 2 anos no Brasil, esses 2, 3 anos. Ou o normal do Brasil é esse, é a recessão? Não é. Quer dizer, então, a gente estava vivendo um período que não era fácil, né? Mas, bem ou mal, vinha crescendo um pouquinho o país, vinha aumentando a formalidade no emprego, né? E isso se refletiu diretamente na receita da Previdência, nesse período mais recente, agora desse século, e que foi positivo. Então, na medida que você consegue fazer um debate maior no Brasil sobre o nosso modelo de desenvolvimento, sobre o papel do Estado, sobre a importância de reformas tributárias, reforma tributária progressiva, como falou o Pablo, né? Que tribute mais as altas rendas, a distribuição de lucros e dividendos, as heranças. Por exemplo, no Brasil, nós temos o absurdo de que as heranças, a herança é um tributo estadual, mas a alíquota máxima da herança no Brasil é 8%. Muitos estados cobram 5%, 6%. O Ceará já atualizou, já cobra 8%. Mas países capitalistas mais avançados chegam a cobrar 45% de alíquota, 38%, né, na transmissão da herança. Né? O Brasil é um dos poucos países, parece que são só 2 no mundo, que não tributa a distribuição de lucros e dividendos. Então, nós trabalhadores que pagamos imposto de renda na fonte, você pode ter um cabra que ganha menos do que nós durante o ano, chega no fim do ano, na distribuição de lucros e dividendos da empresa da qual ele é sócio, ele recebe R$1 milhão. Quanto é que ele paga de imposto de renda? 0. Né? Então, precisa ter uma discussão sobre essa questão tributária, onde as rendas maiores, os ganhos maiores, as grandes propriedades, as grandes fortunas, os ganhos financeiros, né,
tem uma tributação maior e você, inclusive, reduz a tributação sobre a produção e o consumo, para que você possa, inclusive, comprar produtos mais baratos, como normalmente isso acontece no mundo. Então, eu não sei se eu já tenho um minuto, então, para encerrar. A gente precisa fazer esse debate da Previdência e olhando para esse panorama mais geral. Porque enquanto a gente não mudar o modelo de desenvolvimento do país e ficar atrelado a essa lógica do rentismo, mais e mais reformas virão em todos os segmentos para retirar direitos e massacrar os trabalhadores, o povo mais simples, o povo trabalhador. É isso que vai acontecer. E o nosso país, que pode ser um grande, como dizem aí os outros, né, player no mundo, vai continuar sendo uma republiqueta de banana de segunda ou terceira categoria. Tá certo, gente? Vamos à frente.